Tá gravando. Galera, vocês estão conseguindo me ouvir então? Tá tranquilo aí pra vocês? Conseguindo me ouvir e ver, né? Deve estar tranquilo pra vocês. Cara, seguinte, vou começar então aqui a nossa call de hoje, tá? Só para você me conhecer um pouquinho, eu sou o Lan Vieira. Deixa eu parar de compartilhar aqui minha tela. Vou estar aqui com vocês. Pronto, agora você consigo ver todo mundo. Aí. Bom, eu sou Lan Vieira, trabalho com marketing digital há mais de 4 anos e sou estrategista digital há mais de 2 anos ali, tanto no Brasil quanto na Europa. E hoje, essa nossa call é para você entender um pouquinho dessa jornada e também para eu conhecer um pouquinho de vocês, entender ali qual que é a realidade de cada um, entender onde que vocês pretendem chegar com tudo isso. Então, como que vai funcionar hoje aqui? A gente vai ter o primeiro, vai ser dividido em 3 blocos, tá? O primeiro bloco eu vou explicar um pouquinho, trazer um pouco desse contexto, do porquê que eu estou abrindo isso agora para vocês, da onde que eu vim, para vocês conhecerem um pouco disso também, né? Eu não sou um cara que cheguei agora e já quero sentar na janelinha, eu já tenho alguns anos de mercado, alguns clientes nas costas e alguns resultados também, né? Segundo bloco é Europa, né? Como é que eu faço para atender e viver lá e poder viajar ao mundo também e conhecer várias culturas. E o último bloco é o bloco das perguntas e respostas. Então, os primeiros 2 blocos eu pretendo dar aí no máximo 30 minutos, e o último bloco eu vou deixar livre para a gente conversar um pouco, beleza? Para não tomar tanto tempo de vocês, que amanhã ainda tem que trabalhar, né? Ainda tem trabalho na CLT amanhã. Então, a gente vai bater um bate-papo aí não tão demorado, mas bastante proveitoso, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente começar aqui o nosso primeiro bloco, tá? Deixa eu só pegar aqui a minha telazinha para compartilhar para vocês. Só um minuto. Beleza. Vamos lá. Eu estou usando esse Zoom, faz tempo que eu não uso o Zoom. Aí estou apanhando aqui no aplicativo para compartilhar a tela com vocês, mas a gente vai conseguir. Aqui, achei. Aqui, achei. Pronto. Então, bem-vindos, né, ao check-in de vocês. Tá conseguindo ver minha tela? Vocês estão conseguindo ver minha tela aí bonitinho? Acredito que sim, né? Tá tranquilo. Então, bem-vindo ao check-in da Europa de vocês, né? Europa is ready, né? Todo mundo tá pronto aí para viajar. Quem nunca sonhou em sair do Brasil, né? Eu nunca imaginei que eu fosse sair do Brasil tão rápido, na verdade, né? Eu sempre tive esse sonho de conhecer Paris. Eu acho que é igual todo gayzinho, toda gay, né? Que tá aí vivendo, tem esse vislumbre da Torre Eiffel, dos filmes que a gente já assistiu, da vida que a gente não pode ter e quer viver. Então, eu comecei essa minha tour toda por Paris. A gente vai também conversar um pouquinho sobre isso. Mas bem-vindos a profissões de alta renda, que é hoje um dos mercados que está começando a ser explorado na gringa, mas principalmente na Europa, principalmente ali pro lado de Bali. É uma galera que se junta para fazer negócio e crescer junto também, são bastante creators, mas na verdade é a definição também de algumas profissões que já são muito exploradas agora, que já é muito requisitado dentro do mercado, né? Todas as empresas, elas precisam de algum profissional de alta renda, todas as empresas. E a gente está falando de um mercado gigantesco no Brasil, mas o mercado que a gente vai focar aqui é o mercado europeu. Brasileiros que foram para a Europa empreender na Europa e precisam desse suporte de algum profissional de alta renda. Amanhã você vai entender detalhadamente o que é uma profissão de alta renda. Então, hoje você vai entender de maneira geral o que é, o que eu faço, né? Como que eu faço, e amanhã, e de maneira detalhada, o que você vai fazer, tá? Então, profissão de alta renda é esse termo. É toda profissão que você ganha mais por menos esforço, tá? Então vamos pensar aqui que para você ganhar um salário na CLT hoje, você precisa trabalhar 30 dias. E às vezes o único cliente consegue te pagar um salário para você trabalhar, às vezes, 2 horas para ele por semana. Tá? Então, é trabalhar, é ganhar mais por menos esforço. Não significa que o trabalho é menos ou mais cansativo, porque a gente trabalha muito com a cabeça, né? A gente trabalha muito com o corpo, a gente não carrega peso, mas é demanda um esforço muito grande, tá? E aí, gente, com essas profissões de alta renda, eu passei os últimos 2 anos viajando para a Europa apenas com o digital. E eu escolhi a Suíça como base. Hoje eu estou no Brasil, tá? Vim passar as festas de final de ano aqui. Inclusive, se tiver alguém da Bahia aí, né? Vou para Bahia passar esse final de ano.
Eu vou estar indo dia 30 até o dia 8 se tiver alguém da Bahia. Então, eu passei os últimos 2 anos viajando a Europa e fiz da Suíça minha base, cara. Eu nunca tinha saído do Brasil, de verdade. Mas uns 4 anos atrás, quando eu decidi sair da CLT, eu falei, pô, eu vou trocar essa CLT por um passaporte. E aí, com o dinheiro da rescisão ainda, eu lembro bemzinho, eu falei, pô, não tinha dinheiro pra nada, gente. Não tinha dinheiro pra nada. Mas você pensar no seu futuro, você imaginar o seu futuro e você correr atrás disso, né? Te possibilita várias coisas. E foi isso que eu fiz. Eu troquei essa LT por um passaporte. Então, eu emiti meu passaporte 4 anos atrás, não sabia quando eu ia usar ele, mas eu usei esse passaporte. Então, assim, eu fui para a Europa, não tinha conhecido, não tinha amigos, não tinha nada. E eu nem sabia se meu trabalho ia dar certo lá. Foi uma descoberta mesmo, assim, por um acaso, de eu ter ido para a Europa de férias e ter descoberto que meu trabalho valeria muito mais lá do que aqui. Que atender clientes lá valeria muito mais. E isso eu estou falando de moeda mesmo, não só de valor, né? Mas de valor material mesmo, monetário. Você atender hoje um cliente que te paga em franco, você vai ganhar 7 vezes em euro, vai ganhar 7 vezes mais do que você ganharia no Brasil. Então, se você fecha o cliente que te paga mais barato lá na Europa, vai te pagar, sei lá, 200 euros. Já é mais que um salário mínimo aqui. Então, a diferença de ganho é completamente diferente. E quando eu vi que o meu trabalho daria para ser executado lá, mesmo sem eu falar inglês, mesmo sem eu conhecer fundo a Europa, os europeus e tudo, eu falei, puta que pariu, isso aqui vai dar bom. Então, eu fiquei o primeiro ano eu fiquei mais conhecendo e o último ano eu fiquei atendendo somente clientes de lá. Eu parei de atender qualquer cliente do Brasil para focar no brasileiro que vive na Europa, que empreende na Europa e precisa de um profissional que entenda do Instagram, que precisa de um profissional que entenda da internet, de um profissional que entenda de estratégia. E aí é assim que eu faço a minha grana, que eu viajo a Europa atendendo digital. Mas, o que eu tenho para falar para vocês? Antes disso tudo, acho que até agora também. Eu fui uma pessoa que mais tentei e que mais deu errado que eu conheço. Eu acho que não existe na face da Terra uma pessoa que eu conheça que mais tentou e que mais deu errado. De verdade. Só para você entender um pouco o contexto, eu venho de uma família bem humilde, assim. Não sei se você já ouviu falar em ribeirinho, não sei se você já pesquisou na Amazônia, se você é do Pará, você sabe o termo ribeirinho. Mas se você não é daqui, ribeirinho é a família que mora na beira do rio. A minha geração não foi ribeirinha da minha família, mas a minha mãe, meus tios, alguns primos meus namoraram na Ribeirinha. Eu tive a sorte grande de vir para a cidade estudar quando eu era pequeno, né? Então, mas eu passei por todo o processo de transição. Já fui feirante, já vendi camarão em feira, já vendi melancia e tal. Tem várias histórias dessas de feira para contar para vocês, mas não quero resumir a isso. Mas o fato é que na minha cidade a gente tinha duas opções. Ou a gente virava mototaxista, pedreiro e essas profissões que são pesadas, ou você trabalhava na prefeitura e teria que trabalhar na prefeitura, teria que ter algum contato. E eu, desde o começo, falei, cara, eu não quero esse futuro para mim, eu quero trabalhar numa grande empresa. Porque as pessoas metem isso na nossa cabeça, né? Que você tem que ir para faculdade, você tem que arranjar um trabalho de carteira assinada, você tem que fazer um concurso e tal. E me fizeram essa mesma lavagem cerebral. Então eu falei, pô, eu preciso sair dessa cidade porque eu preciso trabalhar numa empresa grande. Cara, eu fui trabalhar numa empresa grande, tá? Eu saí da minha cidade com 17 anos, mudei para uma cidade um pouco maior, entrei na faculdade, graças a Deus passei no ProUni ali, mas fui cursar também uma faculdade que eu não era feliz. Eu fui cursar contabilidade, porque na minha cabeça ali eu tinha que atender a demanda do mercado. Então, pesquisei com a minha família, pesquisei com meus amigos, falei, não, olha, contabilidade, eu tinha passado por contabilidade e publicidade. E aí minha família, não, não, contabilidade, olha, contabilidade dá mais dinheiro e tal. E na época eu também estava entrando na carteira assinada, não, contabilidade é o que te vai te colocar no mercado e me colocou no mercado, atrás de uma mesa de escritório, que eu tinha que fazer mil coisas ali, passar às vezes 9 horas do meu dia trabalhando na CLT e ainda sendo universitário, né? Ainda indo para a faculdade. Então, o trabalho da faculdade, eu pegava um ônibus do trabalho para a faculdade e da faculdade para casa eu tinha que pegar dois ônibus. Então eu fiquei quase 3 anos da minha vida tendo essa mesma rotina. Acordava, ia para o trabalho, fazia o que tinha que fazer no trabalho, chegava às 6 horas, 6h30, ia com a roupa do trabalho para a faculdade, da faculdade
voltava para casa e ficava fazendo isso o tempo todo. O que que ficou desse resultado, né? Ali, cara, cansaço, sem construir nada por anos, sem ter resultado ali grande financeiro, ou seja, você trabalha para pagar o aluguel, trabalha para comprar comida, trabalha para você comprar uma hora ou outra uma roupa e você ir num evento, ir numa festa, em coisas assim. Então, até os 21 anos de idade, eu fiquei nessa rotina, assim, maluca. E aí, para completar, eu decidi que eu queria morar sozinho, assim. Já tinha mudado de cidade, já tinha melhorado a qualidade de vida da minha família, tinha trago para morar comigo, porque só para você entender, na minha condição financeira, um salário mínimo que eu ganhasse já era melhorar a qualidade de vida da minha família. Na minha cabeça, assim, tipo assim, trabalhar numa empresa de CLT, ganhar um salário seguro por mês já era, assim, mudar a qualidade de vida da minha família. Então, quando eu entrei para esse trabalho de carteira assinada, era uma loja de cosméticos, eu trouxe minha família da minha outra cidade para morar comigo, para melhorar a qualidade de vida delas, da minha mãe, da minha irmã. Na época, a minha irmã estava no ensino médio ainda. Eu falei, pô, minha irmã tem que estudar melhor, num lugar melhor. E aí eu fiquei quase 3 anos nessa função de faculdade, casa, trabalho, faculdade, casa, trabalho. Eu não vivi. Até meus 21 anos, eu falo assim, cara, não vivi metade do que hoje talvez um gay adolescente viva, sabe? De ir pra festa, nada disso, vivi nada disso, porcaria nenhuma. E aí, nesse meio termo, eu fui sair da empresa, que eu trabalhava de CLT, e com seguro-desemprego eu falei, porra, eu nunca mais vou trabalhar pra ninguém. Nunca mais vou passar por isso de novo. Por quê? Eu me doava muito no trabalho. De verdade, eu não reclamava de trabalhar. Trabalhar para mim nunca foi um problema. Ah, agora o Luan precisa de alguém contar o estoque. Vou lá contar o estoque. Luan precisa de alguém no caixa da loja. Vou lá no caixa da loja. Luan precisa de um vendedor agora. Vou lá vender. Eu lembro que o único Natal que eu passei trabalhando, e eu não, cara, eu não recomendo isso para ninguém, nem pro meu pior inimigo, eu saí da loja 2 horas da manhã porque a vendedora tinha cometido um erro na hora de fechar o caixa e a gente ficou desesperado procurando onde estava o valor que não era nem nosso, né? Que era só um erro de sistema. 2 horas da manhã, quase em pleno Natal, trabalhando. Eu falei, porra, mano, isso aqui não é um trabalho, isso aqui é uma escravidão. Ah, não, mas você ganha hora extra, mas, cara, não é sobre dinheiro só. É sobre você ter tempo de qualidade para você viver. É sobre você poder dizer, marcar um horário com um amigo e você dizer, e você cumprir com a tua promessa, dizer, pô, vou estar lá contigo, porque eu vou conseguir sair do trabalho. Hoje, né, a galera põe aí para você fazer hora extra, às vezes do nada, você vai para um trabalho e diz, olha, você vai ter que fazer hora extra agora. E você tem que fazer, você não pode dizer não. Você tá amarrado numa CLT. E eu vivi muito isso, assim. Foi um ano de CLT mesmo, foi 1 ano e 8 meses que foi bem desafiador. Trabalhar das cedo, eu tinha que acordar às 6h30 da manhã, não tinha dinheiro para levar para comprar almoço, então eu tinha que pegar busão de novo para casa para almoçar em casa, voltar para o trabalho, e aí a tua vida vai embora. Quando você vê, passou 1 ano, 2 anos e você está no mesmo lugar, às vezes mais gordo, né? Às vezes com a saúde mais debilitada, porque não é só o cansaço físico, vem um cansaço emocional, vem toda a questão sociedade que você é implicado a ter, é querer comprar uma roupa, querer comprar um celular, querer fazer uma viagem, e você, agora com as redes sociais, você fica cada vez mais se comparando, vai ficando ansioso, vai ficando depressivo, daqui a pouco você tá ferrado com um burnout, não sabe por quê, não sabe de onde que veio, na verdade você sabe sim. Veio da riqueza de uma pessoa que você está construindo um negócio, né? Veio de um terceiro, porque você decidiu deixar o teu futuro na mão de um terceiro. E eu entendo que nessa fase que eu passei, eu também não tinha muita visão longe da CLT. Para mim ia ser aquilo ali por anos, eu ia formar na faculdade, ia sair da faculdade já formado e eles iam aumentar meu salário, ou então ia mudar de cargo, ou ia abrir um escritório de contabilidade, mas eu nunca me vi trabalhando 24 horas, então a semana inteira no escritório, eu nunca, eu não almejava esse trabalho, né? Não almejava fazer parte disso. Então, falei, cara, não é vida minha. E aí, qual que é o resultado de você fazer uma CLT, tá na faculdade, morar sozinho, é igual a surto. Você surta. Então, num desses surtos aí, eu falei, porra, vou entrar pro digital. O que que eu tenho a perder se eu não tenho nada a perder, né? Eu já tava na CLT, tava todo ferrado. O que que eu vou perder? Vou perder porra nenhuma. Vou fazer isso aqui funcionar.
E aí eu começo a atender os meus primeiros clientes fora da CLT. Só que ao invés de eu ir para o digital, eu comecei a empreender no físico. Eu era designer, eu fazia algumas artes ali no Photoshop, na época não tinha nem Canva e tal, CorelDRAW. Então eu tentei empreender no físico. Então eu empreendia com o que dava. Ah, era impresso. Ia lá, fazia o design, fazia o impresso e mandava, colava. Até eu, às vezes, ia colar na vitrine da loja ali, eu, para não querer pagar um colador, ia lá eu mesmo colar na vitrine da loja. Eu ralei pra caralho. Eu lembro uma vez eu peguei uma conta da Vivo pra fazer. Era 10 outdoor, assim. O cara colou outdoor, os outdoor caíram tudo. Eu falei, porra, eu vou lá, eu mesmo vou colar, porque se essa porra for cair, vai cair da minha mão. E tem eu colando outdoor, assim, na cidade. Então, assim, trabalhei duro pra caramba, mas deu ruim. Deu ruim porque eu tinha 21 anos, deu ruim porque eu não fazia ideia de que precisava de uma estrutura. Aí cheguei a alugar uma sala para trabalhar, montaram uma agência de marketing física na cidade. Deu ruim também. Deu ruim porque eu não tinha estrutura financeira. Imagina, pô, eu saí da CLT sem investimento nenhum, sem o seguro-desemprego que eu tinha, em vez de eu pegar e investir, não, eu peguei e comprei uma moto, né? Eu falei, porra, vou comprar essa moto que vai me ajudar. Então, assim, totalmente sem maturidade dentro de um negócio e totalmente sem investimento. Você tem que ter uma das duas coisas, ou investimento ou maturidade. Se você tiver as duas coisas, é agora a fase que eu estou chegando, é a fase de construir, de começar a comprar imóveis, né? A fase de você começar a poupar dinheiro, de guardar dinheiro. Mas quando você não tem dinheiro e você não tem maturidade, é a receita do bolo perfeita para dar ruim. Então deu ruim empreender no físico, deu ruim empreender fora da CLT. Deu ruim em vender impresso para outros eventos nos estados, porque eu atendia eventos também, como designer, como também colador de adesivo. Deu muito ruim. Deu ruim. Só que aí veio a pandemia. Início da pandemia. Falei, puta que pariu. Já tentei ser social media. Na época eu estava tentando ser social media. Fiz bons clientes de social media. Só que a gente não fazia ideia do que era essa profissão de social media. Ali é uma pessoa que posta, é uma pessoa que faz as pautas, é uma pessoa que faz conteúdo. O que que o social media faz? Por não ter essa definição clara, eu acabava fazendo tudo. Então, eu pegava, ia lá no cliente, fazia foto, postava para o cliente, fazia o tráfego pago para o cliente por R$ 1.500. Então, é claro que ia dar errado. Ia dar muito errado. Ia ser só troco de banana. Porque para você fazer, não tinha chat GPT, então para você fazer social media de 10 clientes, você tinha que ter pelo menos umas três cabeças trabalhando com você, senão você surtaria. E aí vem salário, vem tudo, vem CLT, vem toda a parafernália que uma empresa física comum, convencional precisa para poder prosperar. Então, o meu físico deu errado. Ali eu falei, cara, pandemia, primeira coisa que a galera vai fazer é querer cortar o marketing. Primeira coisa que a galera vai querer fazer é cortar o marketing. Então, eu preciso ir para uma outra área. Eu preciso encontrar algo que eu consiga trabalhar, mesmo durante a pandemia, que eu consiga atender clientes fora do estado, que eu consiga, de alguma maneira, fazer acontecer meu negócio. E aí, o que foi que eu fiz? Entrei em vários cursos gratuitos. Pesquisei várias coisas. Falei, pô, lançamento digital é o que eu mais gosto de fazer. É o que eu acho que dá para fazer. Então, com o meu tempo livre, eu catei no Instagram ali algumas experts, algumas pessoas que já tinham mais audiência que eu, e comecei a fazer lançamento digital dessas mulheres. E foi aí meu primeiro contato com a profissão de alta renda. Foi aí que eu vi que dava para faturar mais por menos esforço. Porque por mais que se eu me esforçasse mais, eu ia ganhar muito mais. Se eu esforçasse menos, eu poderia ganhar ok. Mas aí, o que aconteceu? Comecei a ser estrategista digital no início da pandemia, na área da beleza, atendendo mulheres que queriam vender online. Isso deu muito bom. No primeiro mês, eu consegui lançar um produto digital, eu consegui mudar de estado no meio da pandemia. No meio da pandemia. Acho que foi mês de março, mais ou menos aí. Fevereiro eu comecei, foi finalzinho de março para março, abril. Aí eu lancei o primeiro produto, poxa, 68 mil reais. Puta que pariu, fiz dinheiro do meu quarto e tal. Só que só 15% era meu. O restante era da mulher que estava me contratando online. Aí lancei a segunda, 80 mil. Falei, porra, top, esse negócio funciona mesmo. Vamos lá. E aí, nunca mais parei. Continuei lançando, mudei de cidade, mudei de estado.
E aí o que acontece? 2 anos atrás mudei de país. Só que antes de ir, eu já tinha construído alguma coisa aqui dentro. Participei de eventos, fui palestrante, consegui fazer um evento presencial para as minhas clientes, para os meus clientes participarem e tudo mais. Eu me assumi como estrategista digital. Então, eu comecei a atender clientes que eu nem conheço mais. Clientes que eu nunca vi pessoalmente, talvez a gente nunca se cruze em nenhum lugar. Porque no digital, a pessoa não quer saber se você tem tempo, se você tem muitos resultados, ela quer saber que você entregue para ela resultado, ela quer saber que se você entregue para ela serviço e tudo mais. Então, para mim, que estava fazendo meus lançamentos, que estava fazendo dinheiro, qualquer cliente queria minimamente passasse por mim, eu dava resultado porque eu dava o meu gás. Eu ia atrás mesmo. Eu me esforçava mesmo. Às vezes eu trabalhava 10 horas, 12 horas, eu cheguei a trabalhar 16 horas por dia, mas fazia grana e fazia acontecer. Eu sou uma pessoa bastante chata, assim. Quando eu saí de casa, a primeira coisa que eu fiz, morava numa kitnet. O dinheiro que eu ia fazendo com social media, eu peguei uma casa, já mobilei a casa, já melhorei a qualidade de vida. Quando eu fiz mais dinheiro, eu comecei a viajar. E quando eu comecei a viajar, eu falei, pô, eu não vou viajar para passar perrengue. Eu vou viajar com dinheiro, eu vou viajar com folga. Então, eu sou uma pessoa bastante cri-cri, ou chato, por assim dizer, né? Uma gay chata mesmo, porque eu sempre quis do bom e do melhor. Eu nunca quis o razoável. Por isso que você vê ali na minha rede social, sempre tem bastante hate nos comentários quando eu falo alguma coisa sobre dinheiro, principalmente sobre CLT e tudo mais. A galera vem no hate e tal. Mas, cara, de verdade, eu não aceito menos. Porque eu tive que ralar pra cacete. Eu tive que me tirar da feirinha de vender camarão. Eu tive que sair, que tive que parar de vender melancia pra chegar onde eu cheguei. Então, acho que eu vou aceitar o mínimo. O mínimo eu já aceitei na minha infância, na minha adolescência, no início ali, né, nessa transição de jovem para adulto, o mínimo eu já aceitei. Então, eu não vou mais aceitar o mínimo. Então, cara, eu comecei a atender como estrategista digital, cobrando, no Brasil eu já cobrava R$ 3.500 por mês como estrategista digital, antes de ir para a Europa, né? Então, eu consegui alguns feitos, alguns faturamentos aqui, estou compartilhando a tela com vocês. Mas, qual que é o cenário que eu vejo hoje de tudo isso, tá? Então, agora a gente vai para a parte, para o nosso segundo bloco. Por que que eu resolvi vir ensinar isso agora, né? Por que que eu não fiz isso antes, já que você está tanto tempo de mercado, você já estava 2 anos na Europa, por que que eu resolvi ensinar isso agora? Cara, foi bem por acaso mesmo, tá? Ensinar não é a minha principal fonte de renda, é uma fonte de renda secundária, é uma outra profissão que eu tenho. A minha profissão é central, é ser estrategista digital. Mas por que que eu resolvi fazer isso agora? Porque eu estava com tempo e eu parei para analisar o mercado. O mercado que eu estava inserido, o mercado que eu atuo mais, aonde eu sou mais estrategista, é na área da beleza. E o mercado que eu gostaria de atender, que era eu queria atender o público gay, mas falei, cara, não sei muito bem o que que eu vou fazer ainda. E eu parei para estudar o mercado nesses últimos meses e eu vi um cenário muito constante. Pessoas inteligentes presas em escritório. Eu falei, cara, eu saía para evento no Brasil, aí chamava, sei lá, um contatinho para viajar. Aí o contatinho, pô, eu tenho que me planejar ainda, eu trabalho e tal, não consigo viajar esse final de semana, porque eu tenho trabalho logo cedo na segunda. Ou ir para uma roda de amigos novos, assim, mesma desculpa. Pessoas muito inteligentes que olhavam assim o potencial e falavam, cara, por que que você não vai para o digital? E eu falei isso várias vezes para várias pessoas. Vai para o digital, as pessoas, tá, mas como? Eu falei, olha, compra esse curso aqui e vai. Então, eu sempre fiz as pessoas irem indicando e indicando outros cursos mesmo para as pessoas comprarem. O que que eu vi também? Eu vi gays extraordinários, cheios de energia, gastando energia na balada para poder fugir daquela realidade. Então, eu vi muita gente boa, cara. Gente que dava para ser personal style, gente que dava para ser estrategista digital, consultor online, em festa, bebendo, cabeleireiro bom, que daria para estar prestando consultoria para salões, bebendo horrores até se acabar para fugir da realidade medíocre que normalmente as pessoas vivem, né? Então, assim, não se sinta ofendido, porque a realidade de CLT é medíocre. Você olha para sua vida e fala, puta que pariu, o que que eu tô fazendo aqui? É essa pergunta que você tem que fazer para você se impulsionar. Então, eu vi uma galera indo para a festa fugindo. Pessoas formadas, infelizes com suas profissões. Um me chamou bastante atenção, do Rio de Janeiro. Enfermeiro, formado, não sei quanto tempo, trabalhando, ganhando e reclamando. Fala, pô, enfermeiro hoje desvalorizado, não ganha bem.
não consigo planejar para viajar, não consigo sair daqui, não consigo curtir a vida porque eu tenho que fazer vários plantões em dois, três hospitais, ali ferrado mesmo, tentando ganhar a vida e não conseguindo, falhando miseravelmente, né? Gays presos à CLT, sem noção de onde chegar. Cara, de verdade, eu acho que foi o que mais me impressionou. Um menino em São Paulo e tal. A gente tava saindo. Eu falei, tá, a gente sempre conversa sobre trabalho, já acessa meu Instagram, vê que eu viajo pra caramba. Esse Instagram ele não era aberto, né? Era um Instagram fechadinho com algumas fotos minhas da Europa e tal. Não tinha nada de vídeo. Nossa, com o que tu trabalha? Porra, que bacana. Tu viaja pra caramba e tal. Eu sempre falo, pô, eu sou estrategista digital, né? E a pessoa pergunta o quê? Mas o que que tu faz? Eu falo, cara, eu ajudo empreendedores brasileiros na Europa a terem mais clientes. E tal, pô, e quanto é que tu ganha e tal, em média? Eu falo, olha, cobre em média aí 600 euros por cliente, faço uns 10 clientes por mês e tal. Ele, porra, fazendo a conta que tu ganha pô, quase uns 40 mil reais, né? Eu falei, é por aí, às vezes mais, às vezes menos, mas é mais ou menos a média por aí. Mas eu vivo lá na Europa, eu gasto mais. Ele falou, caramba, eu ganho 1.500 reais na CLT morando em São Paulo o mês inteiro. Eu falei, porra, velho, como assim? Como assim você tem um Instagram? Como assim você tem um Instagram e você ganha 1.500 reais na CLT? Não dá pra viver. Uma pessoa dessa, ela não consegue ter perspectiva de futuro. Porque ela tá tão presa, que quando você tá preso na CLT, você tem amigo CLT, você tem conhecido CLT, você tem pai CLT, você tem namorado CLT, você só vive a energia do CLT. Você só consegue ver isso. É a mesma coisa se você só tiver amigo festeiro. Cara, você só consegue viver aquele universo. Cara, é tão bom ter amigo na Europa. Você consegue viver aquela energia ali, né? Aquela energia da prosperidade. Então, assim, gays presos na CLT sem noção de onde chegar, pessoas frustradas com curso, de como vender curso. O que eu mais recebi no meu direct, semana, toda vez que eu falo assim, olha, eu vou vender uma mentoria, o que eu mais recebo no meu direct é, pô, tu vai me ensinar a vender curso? Eu já fiz isso, tu vai me ensinar a ser afiliado? Eu já fiz isso. Por quê? Entra para o mercado digital, a pessoa entra no mercado digital, não coloca tudo em prática e acaba colocando culpa na metodologia. Mercado digital, gente, é para quem. Eu sei que é difícil ser constante, mas mercado digital é para quem é constante. Se eu tivesse desistido lá no final, talvez eu não estaria aqui conversando com vocês agora, né? Então, tem uma galera frustrada aí com curso de vender curso. Gays sem direcionamento de carreira, um público cansado de trabalhar sem resultado. Agora eu vou jogar aqui para os comentários. Vocês sentem que vocês estão nesse cenário? Deixa eu abrir aqui minha caixinha de comentário. Vocês acham que vocês estão nesse cenário, vivendo esse cenário hoje? Coloca aqui no chat para mim. Deixa eu ver aqui no Instagram, galera. Galera que tá aqui no Instagram, tô aqui ao vivo no Zoom, viu? O link tá na bio. Sim. O que que mais, qual é o cenário que você mais está vivendo aqui hoje, dessa lista que eu coloquei aqui para vocês? Qual é o pior cenário que você está vivendo hoje? Põe aí no chat para mim que eu tô vendo. Ah, olha o Bruno aí, com toda certeza, cara, é muito isso. Galera frustrada, gente com jovem ainda, sabe, 19 anos e já, tipo, preocupado, ganhando um salário na CLT, é foda pra caramba. Foda pra caramba, tá? E qual que é o real problema desse cenário, tá? De verdade. Rede social veio para mudar, para encurtar caminho, tá? A rede social, basicamente, ela veio para encurtar caminho. Você acha que 5 anos atrás, ah, não, cinco não, vamos um pouco mais longe, 10 anos atrás, você conseguiria ter uma
Ué, a live caiu. Galera, minha internet deu uma caída aqui. É o inimigo tentando tombar a gente, mas vai dar certo. Vai dar certo. Espera aí, deixa eu voltar aqui, tá? Estão conseguindo me ouvir? Né? Agora sim, Beleza. voltou. Beleza. Desculpa. Desculpa, galera. A internet caiu aqui. O inimigo. Rasguei feia, gente. Estão querendo tombar a gente aqui, mas a gente vai superar esse rolê. Ó, o Vanderlan falando aqui, ó. O pior cenário, além de ganhar pouco e trabalhar por escala, é trabalhar em datas comemorativas. Gente, meu Deus, quem vai trabalhar no Natal aqui? Quem vai trabalhar no Natal? Eu não, Porra, esse graças a com Deus a minha empresa certeza. não abre. Cara, isso com certeza é o pior cenário. Você trabalhar na porra do ano novo, que você podia estar se divertindo, um boy bonito por aí, ou no Natal com sua família. Cara, é horrível trabalhar nas datas comemorativas. Eu nunca mais quero fazer isso na minha vida. Tanto que, cara, é foda. Nem, ixi, nunca mais. Porque, de verdade, eu trabalhei uma vez, eu sofri pra caramba, porque ia ser meu primeiro Natal com a minha família, assim e tal. E eu já cheguei depois da ceia. É bem frustrante mesmo. E virada de ano também. Nossa, quantas vezes eu já trabalhei na virada de ano. Nossa, não. Não, 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 não. Ó, o Johnny tá aqui, né, razoavelmente bem, sou bancário, mas ainda sou preso na CLT. Ó, o Johnny tá com 3 diplomas de Universidade Federal. Cara, tu tem conhecimento aí, meu filho, para você atender uma gama de clientes absurda, né? Uma gama de clientes absurda. Mas, cara, qual que é o principal problema, né? Se anos atrás a gente não conseguia atender com uma profissão à distância, agora a gente consegue. Agora a gente tem esse poder de fazer isso totalmente à distância. Eu precisei ir para a Europa para entender que dá para a gente atender brasileiro que empreende na Europa como estrategista digital, mesmo não estando lá. Apenas criando o que eu chamo de funil internacional, que a gente vai ver lá no terceiro dia. Mas o certo é que quando eu vi esse mercado, gente, eu falei: caraca, eu quero isso, mas eu não quero isso para todo mundo. Eu quero isso para o Luan de 5, 6 anos atrás. Eu quero isso para o Luan, que não tinha possibilidade de poder viajar, que não conseguia juntar dinheiro. Porque ainda agora mesmo eu estava conversando com meu amigo aqui, meu amigo, nossa, Luan, quando é que você vai começar a juntar dinheiro? Eu falei, cara, eu que vim da roça, que vim da feira, da Ribeirinha, meu amor, juntar dinheiro para mim é poder gastar uma viagem, juntar dinheiro para mim é ir num restaurante legal, é poder pagar terreno, para poder comprar bem. Juntar dinheiro para mim é isso, entendeu? Então, assim, quando eu fui na Europa e vi esse mercado, eu falei, eu não quero esse mercado para qualquer pessoa, eu quero esse mercado para o gay de 18, 19 anos, ou então até 35, 40 anos, que está frustrado e não consegue visualizar outra coisa. Eu não quero para todo mundo. Só que aí eu esbarro numa barreira. Qual que é a minha barreira? Gays usam redes sociais do jeito errado. Quem aqui usa rede social para postar foto em praia? Comenta aqui para mim nesse direct, nessa chamada. Adora postar uma fotinha quando tá na praia, né? Adora postar uma fotinha quando vai no restaurante. Uma vez na vida tá na morte. Adora postar uma foto quando vai para uma festa, uma balada. Ou, pior, enche o Instagram de selfie no espelho, né? Mas eu vou provar aqui um negócio para vocês, ó. Tá tudo preto, né? Minha tela aqui. Desculpa, eu vou parar de compartilhar. Vou mostrar uma coisa para vocês. Vou voltar a compartilhar minha tela aqui, só um minuto. Que eu vi hoje à tarde quando eu estava preparando essa aula para vocês. Vocês não estão entendendo. Ó, como os gays usam a rede social da maneira errada. Eu vou compartilhar aqui o meu Instagram. Só compartilhar aqui. Vou pegar aqui meu Instagram. Ó. Ah, tô conseguindo ver minha tela de novo, né? Por que que o gay usa o Instagram da maneira errada? Aqui, vou entrar aqui no meu Instagram, tá? Se eu entrar aqui no meu Instagram agora, no meu direct, atualmente eu tô ando postar stories, mas porque estou me amando. Ótimo. Autoestima lá em cima, né? Autoestima lá em cima, isso é ótimo.
Ai, muito bacana. Gente, eu nunca vi o Instagram, de verdade, eu nunca vi o Instagram que não fosse uma fonte de renda para mim. Depois que eu vi ali, comecei a trabalhar com digital, eu falei, todo Instagram que eu crio é para ganhar dinheiro. Todo Instagram que eu crio, cedo ou mais tarde, vai me dar dinheiro. Ponto. Não sei quando, não sei como, mas vai me dar dinheiro. Quando eu criei o Azuis, eu já pensei nisso. Se você for lá no final, no começo do Azuis, você vai ver muitas fotos bem pensadas ali, organizado e tal. Porque se eu fosse gerar desejo em qualquer público para vender um curso, uma mentoria, a pessoa ia olhar ali no meu Instagram e ia ver que realmente eu vivo aquilo que eu estou falando, né? E a mesma coisa se você olhar hoje, você vê que eu vivo aquilo que eu estou falando. Mas se eu entro aqui nos meus seguidores, hoje, vou pegar um seguidor aleatório, tá? Vamos ver se o perfil do Caio tá aberto aqui, ó. Ó, o perfil do Caio do Caetano nem tá aberto. Como que a gente vai achar o Caetano se o Caetano nem tem um perfil aberto no Instagram? Mas vamos tentar outro seguidor aqui. Então, vamos achar um Instagram com seguidor que esteja aberto. Aqui, ó. Olha só. Cleone, né? Cleone Gomes. Olha o Cleone Gomes aqui. Lindo o Instagram do Cleone, né? Exatamente aquilo que eu falei. Foto no espelho do corpo, né? Posta ali um vinhozinho e tal. Quem não se identifica com esse perfil do Cleone, né? Todas as gays vão se identificar com o perfil do Cleone. Inclusive, o Cleone é trabalhador, né? Bom partido. Só que o que acontece, gente? Cleone não está oferecendo nada na internet. Tá ali simplesmente, ó, não é nada a ver com você. Se você estiver online aí, o problema não é você, tá? Só analisando de maneira geral. O Cleone, ele tá postando somente para alimentar o próprio ego do Cleone. Tá vendo? Cara é bonito. Você vai ver aqui os comentários, ó. Tudo gays querendo aqui nos comentários. Todas as gays querendo nos comentários. Como é que o Cleone vai converter isso para ele vender algo na internet se nem ele tá apostando nada aqui, né? Então ele tá até começou aqui, mas não tem um link, não tem nada para a gente clicar. Vamos ver outro perfil aqui. Vamos pegar aqui o do nosso amigo. Eu vi um hoje mais cedo, eu tava querendo mostrar ele porque achei bem interessante. Mas vou pegar aqui, ó, o do Ricardo. Que é esse. Ó, não sei nem como é que é o nome dele. Rafael, né? Rafael. Ó, Rafael tem letras totalmente diferentes no Instagram dele, que não dá nem de buscar direito o Rafael se a gente for pesquisar o Rafael. Bonito, hein? Aparentemente, Rafael trabalha com arte, tem um perfil do Instagram muito bem estruturado, mas me segue, quer sair da CLT, possivelmente, né? Mas Rafael não oferece nada. Eu nem consigo saber com que o Rafael trabalha. Rafael não oferece nenhum serviço online, não oferece nenhum serviço digital. Não tem como o Rafael prosperar, ganhar dinheiro com o Instagram. O que que acontece com esses três perfis de Instagram que eu mostrei para vocês? Eu tenho certeza que esse perfil, assim como você, passam mais de 2 horas online no Instagram. Eu tenho absoluta certeza que vocês fazem isso. Fazendo o quê, Luan? Né? Buscando biscoito, assistindo rios de biscoito, assistindo rios de dança. Tenho certeza que se você for lá na parte do teu Instagram que tá curtido, tem um monte de macharada lá que você curtiu, passou o dia comentando, ou entrou em alguma polêmica, né? Eu adoro entrar em algumas polêmicas de vez em quando. Gente, eu só entro no Instagram para catar cliente. Instagram, esse agora que vocês me seguem, seja no Instagram que eu capto os meus clientes lá na Suíça, né? Eu só entro no Instagram para catar cliente. Eu vivo cronicamente online, mas eu sou remunerado por isso. Por quê? Porque eu vivo estudando o que que funciona no perfil das outras pessoas, o que que não funciona no perfil, qual o vídeo que está mais bombando. Será que tem alguma trend que eu posso entrar para poder alcançar meu público? Cara, nesse Instagram aqui, dados 3 semanas atrás, eu tinha 300 seguidores. 3 semanas atrás. Agora eu tenho 4.556 gays que podem comprar de mim.
Quando eu olho esse número, eu falo assim, Pix, 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 porque é oportunidade de venda. A mesma coisa você tem que olhar para o seu Instagram e começar a observar a maneira que você pare de olhar como uma pessoa biscoiteira, comece a olhar como uma pessoa profissional. Estou curtindo o quê? Interagindo nesse momento, aplicando estratégias no teu Instagram. O que que eu faço? Basicamente, eu faço isso para os meus clientes. Os meus clientes, eles não têm tempo de ficar no Instagram biscoitando, porque eles gostam para cuidar e tem tudo para fazer. Eles não têm tempo de. Então, basicamente, eu aprendo sobre o Instagram e ensino o cliente. E direciono o meu cliente da melhor maneira para que ele tenha resultado. Voltei, gente. A internet quer gongar a gente aqui, mas não vai conseguir, não. Então, assim, da mesma maneira que eu ensino, da mesma maneira que eu fico cronicamente online no meu Instagram ali para buscar conteúdo, para estar atingindo o meu público, eu também ajudo o meu cliente a fazer a mesma coisa no Instagram dele. Essa é a tradução da minha profissão de alta renda. Não é desafiadora, sabe por quê? Porque antes eu já passava 2, 3 horas no Instagram biscoitando. Antes eu já passava 2, 3 horas ali, ó, chamando gente no Instagram, comentando, fazendo contatinho, postando meu biscoito e tal. Eu já passava essas horas no Instagram. Só que agora, em vez de eu só desperdiçar meu tempo ali, eu ganho dinheiro com isso. Eu atendo o cliente com isso. Então, só um pouquinho aqui, deixa eu olhar aqui. Destravou já, né? Então, resumo da ópera. Em vez de você ficar postando biscoito no Instagram, sendo o problema ali, tá na hora de você pegar o seu próximo biscoito e gerar o seu próximo cliente, tá? Então, o seu próximo biscoito pode ser o próximo cliente. A primeira coisa que você tem que fazer a, a partir de agora é ter esse olhar. Você já vira estrategista, tá? Você tendo o olhar de ver um conteúdo, pô, esse conteúdo aqui eu gostei, mas por que eu gostei? Se você fizer essa pergunta, você já tá ali meio caminho andado para virar estrategista digital, tá? Já tá meio caminho andado para ter acesso às profissões do futuro. Gente, Luan, isso dá dinheiro? Cara, dá dinheiro. Eu tô aqui fazendo essa live para vocês porque dá dinheiro. Porque eu consigo faturar na Europa. Eu não estaria aqui se eu não tivesse cliente na Europa. Tipo, eu não estaria indo para Bahia no dia 30 se eu não tivesse como bancar meu rolê, saca? Porque não é o valor do curso de vocês que vai pagar meus luxos. Ainda não. Quando a gente estiver batendo 10 mil pessoas numa live, vendendo aí, vocês vão com certeza estar comigo nessas lives no futuro. Você vai, olha, eu tô aqui, Luan, lembra que você tinha ali 40 pessoas te assistindo, 20 pessoas te assistindo? Eu vou dizer, eu lembro de você também. Então, assim, isso vai ficar lucrativo para mim, mas agora o que me dá lucro mesmo é vender em euro. Porque se eu vendo 600 euros, eu faturo quase 5 mil reais aqui no Brasil. Então, isso dá muito. Para mim é muito. Faturar 20 mil, 15 mil, 30 mil reais é muita grana. Eu vejo que é muito. Eu vejo que eu vou faturar mais, preciso faturar mais, mas para mim já é muita grana, assim. Chegar nos primeiros 8 meses, agora nos primeiros 9 meses do mês que eu fechei minha contabilidade, eu tinha faturado 364 mil reais. Então é muita grana, né? Viajei pra caramba, curti, fui nos girafas em Paris, fui em vários lugares e tal. Então, amanhã, basicamente, era isso. Não sai da chamada ainda que eu tenho dois recados para você, tá? O que acontece? Amanhã eu vou mostrar para vocês quais são as profissões que rendem mais na Europa. Todas as profissões que eu vou mostrar para vocês, vocês podem atender ela remotamente aqui no Brasil. Vocês podem atender empresas brasileiras que vivem na Europa remotamente aqui no Brasil, tá? Então, eu vou te trazer essas três profissões que rendem mais. Vou te trazer qual é que te paga mais, tá? Qual é que te dá mais resultado financeiro ali e esmiuçar esse plano para você sair da CLT. Lá no terceiro dia, eu vou te mostrar como funciona toda a minha metodologia e aí você vai entrar ou não para minha metodologia, tá? Basicamente, cara, o que que você vai fazer assim que você sair dessa live, tá? Antes de te falar esse passo a passo dessa tua tarefa, eu quero te dar o primeiro presente dessa live.
Se você está lá no meu grupo, você vai perceber que lá na descrição do meu grupo, eu falo exatamente qual que é a minha metodologia e eu falo o preço da minha metodologia, né? Quanto eu vou cobrar para vocês terem acesso a mim. E lá no grupo, eu tô até abrindo aqui o grupo, tá R$ 797. Eu te juro que eu ia vender R$ 797. Mas eu fiz uma pesquisa básica no meu Stories e eu vi que o problema do gay na CLT é muito mais embaixo. Eu fiz a seguinte pergunta nos meus Stories. Falei, galera, responda com sinceridade. Quanto que você gastou na sua última balada? Quanto que você gastou na sua última balada? E veio uma enxurrada de pessoas dizendo o seguinte, pô, eu gastei até R$ 250. Até R$ 250. Falei, porra, não tá dando nem pra gay sair pra ir numa balada. A CLT hoje não tá pagando o suficiente nem pra gay ir numa balada. Então não faz sentido nenhum pra mim eu vender a R$ 797 esse produto, tá? Então o primeiro presente pra vocês é um puta de um desconto na abertura das inscrições do curso lá no sábado. Não vai ser os 797, não vai ser 497 igual eu estava vendendo as mentorias individuais, vai estar 297, R$ 297. 12 vezes de R$ 30, ou seja, é menos que um drink por mês que você pode entrar para a minha formação de estrategista digital. O link das vendas vão estar disponível somente no sábado, tá? Os 20 primeiros que entrarem, amanhã eu falo dos outros dois presentes que eu vou liberar para vocês, mas tem uma cotação de 20 primeiros e 30 primeiros que vocês vão ficar sabendo lá no grupo, tá? Mas, para a gente encerrar essa live com chave de ouro, tá? Esse segundo bloco, eu quero que você faça uma coisa quando você sair dessa live, tá? E isso vai dizer se você está comprometido a dar certo ou não. Primeira coisa, eu quero que você mude o foco do seu Insta para um Instagram profissional. Eu quero que antes de você postar o teu próximo copo de drink, ou tua próxima balada, ou tua próxima coisa para alimentar o teu ego, você pense, se tivesse um cliente meu agora, pronto para fechar comigo, ele compraria se eu postasse aqui? Ele compraria se eu vivesse isso aqui? Ele compraria de mim se ele visse essa foto? Porque quando você pensa dessa maneira, você começa a ver o Instagram como uma ferramenta, não como rede social. O problema é você ver o Instagram como rede social. Porque aí você tem que postar a foto perfeita, você tem que postar a fotinha ali do biscoito, você tem que postar algo para impressionar alguém que talvez nem assista o teu stories, para impressionar aquele boy nos melhores amigos, né? Então eu quero que você mude a tua mentalidade, cara. Eu não quero que você saia pesquisando um monte de coisa, não, eu só quero que você mude a sua mentalidade de Instagram profissional para um Instagram de um Instagram comum para um Instagram profissional. Começar a ver o Instagram como uma ferramenta de captação de clientes. Talvez no futuro, quando você entra na minha formação, você tenha que criar um Instagram do zero. Não faz mal. Mas esse agora define. O que você posta no Instagram define quem você é, tá? Como profissional, como estrategista, como pessoa. Porque o Instagram ele é para ser uma extensão do que você é. E o foda é isso. Então, se você é uma pessoa que só posta festa, só posta bares, balada, só posta coisas ali para alimentar o teu ego, dificilmente um cliente ele vai querer fechar com você. Dificilmente ele vai querer ali estar o tempo todo fechando com você. Cara, eu particularmente eu adoro uma balada, tá? Não as baladinhas ali, open bar, até vou. Mas eu prefiro baladas mais chiques. Eu posto baladas mais chiques. Mas eu também gosto, eu sento na mesa do bar de plástico, no karaokê. Eu vou, mas não é uma coisa que chamaria a atenção do meu cliente final, saca? Então, eu evito postar. Mas porque eu vejo uma ferramenta de venda, não como ego. Se fosse ego, qualquer coisa eu postaria. Uma saidinha ali, eu postaria. Os meus amigos já sabem. Ah, eu vou te marcar, mas tu nem vai repostar, né? Falei, ainda bem que você já sabe. Né? Eu fui num Sunset com uma amiga, e ela tirou uma foto assim, a luz estava ruim. Eu não vou repostar. Não, amiga, não, ela já sei, eu já sei. Eu vou só te marcar, mas não precisa repostar. Por quê? Eu vejo o Instagram como uma ferramenta. O que eu atrelo à minha imagem é o que o cliente vai comprar de mim ou não. Então, a primeira coisa que você vai fazer é mudar o seu Insta para um Insta profissional, tá? Ter esse olhar profissional. A segunda coisa que eu quero que você faça, de verdade, eu vou postar uma foto agora
legal, né? Vocês me conheceram, entenderam o que eu faço, entenderam o que eu não, entenderam de onde eu vim. Eu pude ser bastante honesto e tal. E agora eu quero que você seja um pouco honesto comigo. Eu vou postar uma foto lá no Instagram agora, e depois que você sair dessa live, eu gostaria que você contasse para mim um pouco da sua história. De verdade. Da onde que você veio? Porque de mim você já sabe, eu sou uma pessoa que vim da feira, vim de Camarão, mas eu queria saber de onde que você veio. Que momento que você está na sua vida hoje e que de verdade, que momento você quer para sua vida nos próximos 2 meses, 3 meses, até 6 meses, vamos colocar, nos próximos 6 meses. O que que você quer de mais o que que você quer de mais importante na sua vida, tá? Eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô escolhendo uma foto que eu vi que a galera ama Paris, né? Então eu vou postar uma foto ali de Paris. Então, assim, eu quero que você comente debaixo dessa última foto, é uma foto que eu tô de óculos, assim, o que que você espera alcançar com isso tudo, tá? Qual é a principal mudança? Qual é a tua história? Qual é a tua principal mudança que você espera alcançar? Você vai lá no meu Instagram e aí eu vou saber que você tá dentro do game, tá? Eu vou te dar mais atenção. Eu vou te chamar no direct, eu vou querer conversar contigo. Porque aí eu sei que de fato você assistiu essa aula até o final e esse vai ser o nosso segredinho, tá? Então, eu sei que você assistiu até o final essa aula quando eu vi o teu comentário, quando eu li o teu comentário lá no Instagram, beleza? Já já eu posto a foto, não precisa sair agora, tá? Vou interromper aqui o compartilhamento da tela e vou interromper a gravação agora para a gente bater um bate-papo, a gente fazer um bate-papo aqui. Basiquinho, tá? Só um minutinho. Pronto, galera. Ó, eu vou abrir aqui os comentários, mas agora vocês podem ficar à vontade para abrir a câmera. Eu vi ali que o Renivan tá ansioso, né? Já tá com a câmera aberta desde cedo. Cara, eu queria conversar um pouquinho com vocês agora, entender de fato, conhecer mais de onde que vocês são, com que vocês trabalham, tirar dúvidas de vocês. O Ismael perguntou aqui, né? Quanto tempo para a formação? Cara, é 4 semanas a formação, tá? A formação ela vai levar 4 semanas. Ali, ela vai começar te entregando a parte técnica e finalizar te entregando a captação de cliente. Então, você não vai só aprender uma nova profissão, você vai aprender a vender essa nova profissão, né? Eu estaria jogando errado com vocês se não tivesse fazendo a parte ainda também, tá? Alguém já tentou alguma coisa digital? Alguém que esteja ao vivo aqui comigo? Vocês já tentaram alguma coisa no digital antes? Ou não? Já. Coloca aqui no chat para quem está ao vivo aqui comigo, deixa eu ver. Não tô conseguindo ver. Vitor, o que que você já tentou no digital antes, Vitor? Ó, o Paulo também já tentou no digital. O que que você já tentou no digital antes, Paulo? Conta aqui pra mim. Não tô conseguindo expandir minha tela aqui nessa chamada. Peraí. Não, Eu não. Esse. fui revendedor boticário, então eu tentava utilizar o Instagram e o WhatsApp para vendas, só que eu sou muito leigo em relação a isso. Ah, entendi. Então era mais, tu trabalhava mais na venda direta, né? Ali. Então tu não trabalhava 100% no digital. Tu tinha que entregar um produto, né? Isso mesmo. Entendi. Eu conheço muito o Boticário porque foi a única empresa que eu trabalhei de CLT. Foi a única empresa que eu trabalhei de CLT foi o Boticário. Tá. O Vitor falou que tu tentou fazer marketing digital, mas Vitor, marketing tem uma gama enorme. Amanhã vocês vão ver o quão gigante é a gama de marketing digital, assim, e o quão de coisa dá certo e o quão de coisa dá errado. O Vander falou que tentou vender infoprodutos, produtos físicos como afiliado. Qual que é o problema do infoproduto, tá? A galera que tá aqui já tentou vender infoproduto e não conseguiu vender afiliação. Gente, a afiliação, ela funciona desde que você tenha um investimento para você. Você olha para aquele dinheiro e você fala assim: não preciso desse dinheiro, posso perder esse dinheiro aqui. Porque a afiliação pode dar muito boa ou pode dar muito errado. Depende muito do nicho, principalmente nicho de emagrecimento. Eu já vi gente gastando horrores no nicho de emagrecimento ali e não tendo resultado nenhum na venda de afiliação, por exemplo. Produtos que ensinam a vender curso, né? Pessoas que se afiliam para ensinar outras pessoas a venderem curso. Cara, pode dar muito errado, porque o mentor pode entregar. E aí
se ferra, porque aquele produto ali vai para uma black, não funciona, daqui a pouco bloqueia, e aí todo aquele investimento que você fez em mídia já era, vai para o beleléu. O que que é aconselhável? Você construir audiência e você construir um produto, igual eu estou fazendo aqui. Primeiro eu estou construindo audiência, não nasceu pronto. Ele não tá tudo fechado, não fechou tudo. O que foi que eu fiz? Um mês atrás eu lancei mentorias para testar o produto digital. Testei o produto digital. Tem aluno meu que já está conseguindo vender lá na Europa e tal. Eu falei, tá bom, agora vamos transformar isso aqui num produto em grupo. Aí funciona, porque eu crio o que a minha audiência quer, não ao contrário. Então eu crio para uma audiência que eu tenho um conhecimento, a minha audiência quer aquele conhecimento, então é ao contrário. Agora, quando você pega para ser só vender um produto de um tenha o mesmo resultado. Você nunca vai ter o mesmo resultado. De verdade. Ó, o Ismael, inclusive, está confirmando aqui, ó. Afiliado ao infoproduto e-book, mas está tudo travado. Ismael, vai continuar travado, tá, amigo? Vai continuar travado. O Eric, nunca tentei algo meu próprio, sempre trabalho para outros, mas comecei a criar a minha loja de dropship há 2 semanas. Eric, dropship é a mesma coisa do afiliado. Às vezes você constrói a audiência, é mais fácil você ir para o TikTok Shop do que você construir um dropshipping hoje. Inclusive, a proposta do TikTok Shop é bater de frente com esse mercado de dropshipping, né? Porque é muito mais fácil, claro, é muito mais fácil. Então, assim, dentro do digital existem várias profissões. Essas que eu escolhi para ensinar para vocês foram as que funcionaram mais para mim. É o que eu vejo que funciona mais. O que que é funcionar para mim, tá, gente? Curto, médio e longo prazo. Curto prazo, eu consigo ter estímulo suficiente para vender, para eu conseguir um cliente. Médio prazo, eu consigo manter essas vendas. Longo prazo, eu consigo escalar essas vendas. Então, para mim, essas três profissões, elas dizem sim para todas essas três perguntas. Por quê? Se eu ofereço um produto, se eu começo um Instagram, no qual eu não tenho cliente em 30 dias, eu já fico todo me coçando. Você tem alergia. Porque, porra, eu tô aqui gastando meu tempo, não tô conseguindo de cliente. Segundo, o meu cliente ele vai ter resultado? Se meu cliente ele vai ter resultado, é médio prazo. Eu vou conseguir que esse cliente fique recorrente meu, né? E terceiro, eu consigo escalar isso em grande escala, eu consigo vender isso aqui para 15 pessoas, 10 pessoas, sem aumentar a minha operação, porque eu tô aqui conversando com vocês, estou sozinho, né? Semana que vem agora, depois que as vendas começarem, entra o Will, que ele vai ser o nosso suporte, né? Vai ser meu suporte junto, para poder todo mundo ficar ali bem acolhido ali e a gente trabalhar em cima do suporte, né? Então, assim, eu consigo escalar com menos esforço, consigo escalar com menos equipe. Então, tem várias profissões que funcionam, mas eu vou trazer para vocês as que funcionaram para mim e é o que eu vejo que o mercado precisa. O Sá perguntou aqui, Luan, você acha as profissões de estratégia digital, design, editor de vídeo podem ser prejudicadas por causa da IA? Não. Você dá para ganhar mais dinheiro com essas profissões. Muito mais. Eu tô aqui no escritório de um amigo meu, nessa cidade que eu tô, que é Santarém do Pará. Ele tem uma sala ali com uma galera trabalhando ali atrás. Ele vendia site. Olha só o que aconteceu. Ele vendia site. Hoje ele vende sistema. Por quê? Porque é mais caro, é melhor para escalar e ele vende IA. Então ele pegou os programadores dele, em vez de demitir todo mundo porque a IA ia acabar, ele pegou e está treinando esses colaboradores para as IAs. Então existe uma ferramenta agora que chama Lovable. Lovable, que você consegue criar um site assim, ó. O Canva agora você consegue criar uma arte assim. Só que o empresário, gente, está gestando a empresa, direcionando a empresa, que é o cara que vai te contratar, ele tá pouco se fudendo para isso. Você acha mesmo que uma mulher que trabalha na área da beleza, que é a média dos clientes que eu atendo hoje, que tem que atender as clientes dela durante o dia todo na clínica dela, vai parar 1 hora, 2 horas para fazer uma arte no Canva, para fazer uma arte na inteligência artificial? Cara, não vai, sempre vai precisar do humano, sempre vai precisar de alguém, entendeu? Sempre vai precisar de alguém ali por trás, cara. Você pode ser designer, você pode ser editor. Olha a sua edição de vídeo agora, né? Saiu uma IA, que é a IA do Captions, que é uma das melhores que eu já vi para edição de vídeo. Só que não é você gravar um vídeo, você subir no Captions, a IA vai editar para você. É você pegar o vídeo, editar, tirar os cortes que não funcionam para você e jogar para IA. E aí sim
E mesmo assim, o Instagram ainda bloqueia certo alcance por conta desse tipo de conteúdo. Então, assim, a IA não vai substituir. Não vai substituir. Você pode juntar todo esse conhecimento que você tem e vender para a gringa e vender lá para a Europa. Sabe por que, gente? Eu estou insistindo muito na Europa com vocês? Em relação à estrutura, à qualidade de vida, à saúde, a pessoas, relacionamento, Europa tá 1000 anos-luz na frente do Brasil. 1000 anos-luz, assim. É de cair o cu da bunda, é de você chegar lá e chorar na frente da Torre Eiffel mesmo, né? Tá 1000 anos-luz. Mas, em relação a marketing e tecnologia, a gente, ó, tá muito na frente da Europa. Muito, mas muito. A gente faz, a gente brasileiro é aquele meme, né? A gente já nasce fazendo marketing. A gente já nasce fazendo marketing. Então a gente sabe comunicar, a gente está anos-luz, e é por isso que eu quero que vocês vão para a Europa atender clientes, principalmente brasileiros que moram na Europa, como estrategista digital. Qualquer coisa que você faça em relação à tecnologia, IA, design, editor de vídeo, para a Europa, você vai estar anos-luz. O marketing, se você pesquisar o marketing da Suíça, é aquele marketing quadrado, assim, sério, aquele marketing chato. Quando eu entrei agora numa empresa para atender lá na Suíça, cara, se você ver o gráfico de faturamento dessa empresa, foi lá pra puta que pariu. Por quê? A gente pegou o marketing brasileiro e aplicou na Suíça. O que acontece? Chega mais rápido. Porque no Brasil já deu certo. Você vê, os maiores influenciadores, tem muitos influenciadores que são foda. Onde que estão os maiores influenciadores do mundo? Brasil, Estados Unidos e China. São os maiores que estão no mundo. Então a gente tem como é? A gente tem bagagem para falar isso, né? O Vitor, preciso sair do Brasil para ir para a Europa atender cliente? Não, Vitor, não precisa. Mas você vai querer sair do Brasil. Quando você estiver ganhando seus eurozinhos, seus francos suíços, tá? Você vai passar por isso, tá? Você vai passar por isso. Vamos lá. Luan, você vai compartilhar esses seus entendimentos para entendermos todo o processo? Você vai compartilhar cases seus? Sim, sim. Gente, qual que é a minha meta lá no dia 20 quando eu abrir as inscrições, tá? Eu vou mostrar a cliente que eu atendo lá na Europa, mostrar como funciona também, né? Para você ter certeza. Porque se tem uma coisa que eu não quero é gay confusa, de verdade. Eu comprei, achei que era uma coisa, era outra. Achei que era isso, não era aquilo. Não, essas aulas é para isso mesmo. É para tirar essa confusão, né? Nem para te comprar, né? Porque só a tua vida já te convence a comprar. Só a tua vida já te convence a ser meu aluno. Eu não preciso me esforçar muito, né? Você está na CLT, eu não preciso te convencer muito. Mas para você compreender que essa é uma profissão que você vai ter que estudar. Então tem cases do Brasil, lá da Europa, inclusive cases que entraram esse mês, clientes que entraram esse mês, clientes mais antigos, que eu vou mostrar gráfico de faturamento desses clientes, o quanto o meu trabalho impacta na vida deles ali, tá? Eu já tenho um case de aluno que já entrou para mentoria individual e já está vendendo para cliente na Europa, né? Vocês vão conhecer o Will, que inclusive foi um dos primeiros que está entrando no suporte. O Will, ele atende só cliente na Europa e usa o mesmo funil internacional que eu vou ensinar para vocês no curso, tá? Então, assim, tem muito case para vocês entrarem. Só que o principal case desse projeto lá no final, já antecipando um pouquinho, vai ser o próprio Instagram de vocês. Eu vou mostrar como é que vocês vão construir audiência dentro do próprio Instagram de vocês para vocês chegarem nesse cliente certo. Beleza? Gente, me fala. O que que vocês têm de dúvida? Tá tudo certo? Conseguiram compreender? Conseguiram entender um pouco da minha história, da minha trajetória? Eu vou conseguir me conectar mais com vocês nos próximos dias, tá? Mas o que eu quero saber é, valeu a pena você ter ficado aqui 40 minutos comigo, ao vivo? Porque só de